pessoal, nesse vídeo aqui eu quero abordar o conceito de correlação. O que é correlação, né, em estatística? Correlação é o grau de associação numérica entre duas variáveis, né? Então, quando duas variáveis apresentam um comportamento semelhante, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou então, né, pode ser até contrário, quando uma aumenta, a outra diminui, né, mas quando existe alguma relação entre o comportamento numérico de duas variáveis, né, então a gente pode calcular um coeficiente, que é chamado coeficiente de correlação, que vai nos indicar, né, se essa correlação é realmente, se essa relação realmente existe, pelo menos numericamente ou não, né. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho então dois conjuntos de dados. Então, para calcular a correlação, eu preciso de pelo menos dois conjuntos de dados, né, de mesmo tamanho, ou seja, né, eu tenho um número n de dados, então x1, x2, x3, xn, e um outro conjunto y, né, da mesma maneira, y1, y2, y3 até yn. Aí eu vou calcular então o R, né, então a correlação, né, representada em estatística pela letra R. E ali no parênteses eu tenho ali x, y, porque eu vou precisar descrever então dois conjuntos. Eu vou fazer relação entre dois conjuntos que podem ser, por exemplo, amostras de duas variáveis diferentes, né, e que eu tenho a desconfiança de que elas estão de alguma maneira relacionadas numericamente. Então a gente vai aplicar aquela fórmula que está ali, né? Reparem que a gente vai precisar do n, o número de dados, do x barra, média do conjunto x, do y barra, que é a média do conjunto y, do desvio padrão do conjunto x, né, o S de x. Reparem que o S, né, a gente estava usando normalmente para o desvio padrão só a letra mesmo, só S. Aqui a gente vai usar S de x, né, porque a gente tem que dizer que é o desvio padrão do conjunto x. E a mesma coisa ali, né, desvio padrão do conjunto y. Então aqui tem essa novidade, vamos dizer assim, na notação do desvio padrão. A gente vai colocar também entre parênteses o conjunto ao qual ele se refere. E ali x e y são os dados, né, os dados de x e os dados de y. Bom, vamos pegar então esses dois conjuntos aqui de exemplo, né? O conjunto x 3, 2, 2, 1 e o conjunto y 25, 21, 22 e 15. Repare que assim, inicialmente a gente pode ter alguma desconfiança aqui, né? Vamos tentar ver se sem calcular nada, né? Se esses dois conjuntos podem estar relacionados. Olha só, como que é o x? O x é 3, 2, 2, 1. Né? Começa em 3 e vai diminuindo até 1. O y ele começa em 25, passa ali pela faixa dos 21, 22 e vai diminuindo até 15. Apesar, né, das ordens de grandeza aqui serem diferentes, né, 1, 2, 3, né, uma ordem de grandeza diferente de 15 até 25, a gente pode dizer que esses dois conjuntos estão relacionados numericamente, pois eles apresentam o mesmo tipo de comportamento, eles decrescem, né, x decresce, o y decresce também, né. Então a gente pode pensar em calcular a correlação aqui para comprovar mesmo, né, se eles estão de alguma forma relacionados numericamente, né, se eles apresentam um comportamento semelhante, né, então isso que é interessante. Então vamos lá, vamos calcular então a correlação, né. Para calcular a correlação eu vou precisar então da média de x, está calculada ali, deu 2, desvio padrão de x, deu 0,82, média de y deu 20,75, desvio padrão de y deu 4,29. Desculpem, 4,19, tá? Bom, aí então eu vou usar então a fórmula da correlação, né, tal como eu apresentei ali no slide anterior, né, nos slides anteriores. Vou então substituir os valores de n, né, os dados de x, a média de x, o desvio padrão de x, os dados de y, média de y, desvio padrão de y, né, fazer as contas, lembrando, né, primeiro multiplicação, depois a soma, né? Primeiro resolve o que tem dentro do parênteses, na verdade, a primeira coisa, depois resolve ali as multiplicações, por último as somas, né? E aí no final a gente vai ter uma correlação de 0,97 aproximadamente, né? Aqui já arredondando para duas casas decimais. Ou seja, né, 0,97 é a mesma coisa que 97%. Então a gente comprovou aqui que realmente x e y, né, estão muito relacionadas, né, vamos dizer assim. Então a gente pode dizer tecnicamente que tem uma correlação de 97%. Né? E tecnicamente também a gente pode dizer que existe uma correlação muito forte entre, entre x e y, entre os conjuntos de dados x e y. Por que tecnicamente? Porque existe uma tabela, inclusive, para a gente ter como referência e falar, né? Então, por exemplo, se uma correlação
está entre 0 e 0,19, então é muito fraca, né? Então até 19%, né, é muito fraca. Se está entre 20% e 39%, ela é fraca. Se está entre 40% e 69%, ela é moderada. Se está entre 70% e 89%, ela é forte. E se está entre 90% e 100%, ela é muito forte, que é o caso do nosso exemplo, do 97%. Um outro detalhe também, quando a gente calcula a correlação, né, esse coeficiente, ele pode, né, pode ser que ele resulte em um valor negativo, pode dar positivo e pode dar negativo. Se der positivo, quer dizer que elas estão diretamente relacionadas. Quanto mais aumenta uma variável, mais aumenta a outra. Se for inversamente relacionado, se der negativo, desculpe, se der negativo, quer dizer que elas estão inversamente relacionadas. Ou seja, quanto mais aumenta uma, mais a outra diminui, tá? Então tem essa diferença aí. Não confundir, né, com diretamente proporcional ou inversamente proporcional, né? Não necessariamente essas variáveis precisam estarem relacionadas proporcionalmente, tá? Então não tem essa obrigação. A gente pode dizer que é diretamente relacionado ou inversamente relacionado. Tem algum tipo de relação entre as variáveis. Se é proporcional ou não, aí é outra, em alguns casos específicos vai ser, em outros não, tá? Bom, acontece que a gente pegou uma amostra, duas amostras, na verdade, de dados, né, e verificou se são correlacionadas. Mas isso pode ser apenas coincidência. Pode ser que o nosso teste tenha, né, se baseado em um conjunto que, por acaso, aqueles valores ali estão correlacionados. Então, a gente tem que fazer um teste para verificar se isso é o acaso ou se realmente a gente pode confiar se a chance é muito pequena disso ser o acaso. E aí, isso tem um teste que se chama teste de significância da correlação de student, né? Como é que a gente faz esse teste, né? Existe até uma tabela de valores, inclusive, para a gente verificar. A gente vai calcular o t de student, que a gente vai chamar de t0, né? O que a gente calcula ele, né? E o outro é o t de student tabelado, né? Que existe já dado numa tabela, né? Que é o t de GL, né? Esse GL quer dizer graus de liberdade, tá? Eu vou explicar minimamente aqui para não estender muito o vídeo o que significa esse t de GL, tá? Então são dois valores, tem um que a gente vai calcular e tem outro que a gente vai verificar numa tabela, né? O t de student calculado, que é o t0, existe uma fórmula para fazer isso, tá? Então eu vou explicar aqui agora em seguida, quer dizer, vou explicar agora, na verdade, que é t0 igual a r, né, correlação, vezes raiz quadrada de n menos 2 divididos por 1 menos r ao quadrado. Então esta é a fórmula para calcular o t0, que é o t de student calculado, né? E tem o t de student, que é o tabelado, que é o t de GL, que são os graus de liberdade, né? Graus de liberdade é um conceito matemático que é muito ligado à álgebra linear, então está relacionado com o número de variáveis livres. Então, para quem não estudou, não sabe muito álgebra linear, não tem problema, né? Vou simplificar tudo aqui dizendo que graus de liberdade a gente pode encontrar pela fórmula n menos 2, ou seja, número de dados do conjunto, né, menos 2. Dos dois conjuntos, que tem que ter o mesmo tamanho, o mesmo n, então n menos 2. Tá bem, pessoal? Então, por exemplo, se o problema apresenta a correlação entre duas variáveis, e um dos conjuntos, por exemplo, x, tem 150 dados, então os graus de liberdade é 148. Né? N, 150 menos 2, 148, né? Só para dar um exemplo. Bom, então eu tenho dois t's, tenho calculado e tenho tabelado, né? Aí a gente vai comparar os dois. Se o t0, né, for maior que o t de GL, então a gente vai dizer que a correlação é significante, ou seja, se aquele que foi calculado for maior que o tabelado, então a correlação é significante, né? Ou seja, tem uma chance muito pequena de ser o acaso essas duas amostras, né, terem apresentado essa coincidência numérica. Isso quer dizer, se T0 for menor que T de GL, ou seja, se o calculado for menor que o tabelado, então a correlação é não significante. Isso quer dizer que tem uma alta chance de ser o acaso esse valor de correlação que a gente calculou, né? Então vamos ver isso num exemplo, né? Então aqui a gente tem a tabela T, né, distribuição T de student. Ali na primeira linha a gente tem ali os valores de porcentagem, que são os níveis de significância. Eu acabei de comentar aqui, né? Tem uma chance pequena de ser ao acaso, né? Tá, mas o quão pequena é essa chance em termos de porcentagem? Então, esses valores aqui, que são chamados de nível de significância e representados pela letra do alfabeto grego alfa, né? Dizem respeito a isso, tá? É a chance, né, de aquilo ser
ao acaso, ser sorte, né? Ou seja, do nosso teste não ser tão confiável assim, né? Para explicar melhor, né, então aqui a gente tem uma distribuição, né, distribuição dos dados, enfim, né, distribuição de probabilidade, na verdade, né, de ser ao acaso ou não ser ao acaso. Ah, Se a gente tem uma distribuição desse tipo aqui, então tem 5% de chance, né, do coeficiente de correlação que a gente calculou ser para um conjunto de dados que por acaso deu essa coincidência numérica, né? Então é 5%, né, para os maiores valores, 5% para os menores, quer dizer que tem 90% de confiança da nossa correlação estar calculada e ser confiável, certo? Então, 90% de chance, né, vamos dizer assim. Então, só para explicar aqui, né, muito rapidamente, o que significa esse nível de confiança. Nível de significância, né, na verdade. Então tem a significância, que é a porcentagem de ser ao acaso, e a confiança é o que sobra, que é no caso de não ser ao acaso, de ser aquilo mesmo. Então vamos lá. A gente vai escolher aqui alfa igual a 0,05, tá? 5% o nível de significância. Para todos os cálculos que a gente for fazer aqui no nosso estudo aqui, tá? De estatística básica. Porque geralmente os livros consideram esse nível. Às vezes 1%, às vezes 2%, até 10%, né, ficar nessa faixa aí. Mas muitos livros utilizam aí 5%, né, de nível de significância. A gente tem o número de graus de liberdade também na tabela T, né, aqui. Então o que a gente tem que fazer, na verdade, é ligar, né, o número de graus de liberdade com o nível de significância que a gente escolher, né? Ou melhor, que o problema pedir, né? O problema pode exigir, olha, né, tu vai fazer o cálculo da correlação, vai verificar o nível de vai verificar a significância dessa correlação, mas o nível de significância tem que ser de 5%. O próprio problema, né, vai definir e aí a gente tem que fazer de acordo com o problema, né? O número de graus de liberdade depende do número de dados. Então, é n menos 2, né? Então, se eu tenho 89 dados, então meus graus de liberdade vai ser 87, né? No problema em questão, né, a gente tem um exemplo aqui depois, né, a gente tem ali 85 dados, né? A gente vai ter aqui uma aplicação, né, desse teste. A gente vai ter 85 dados. Bom, então já adiantando um pouco, né? 85 não tem aqui, a gente pode ver que o número de grau de liberdade aqui nessa tabela não tem. Então, a gente vai o que tem antes do 90, né? Porque eu tenho 29, 30, até 30 acho que tem todos, né? Depois tem 60, 90, 120, 150, ou seja, vai indo de 30 em 30. Antes do 90, como 85, né? Tá antes do 90, eu tenho 60. Bom, então o 60 vai ser minha referência, tá? Então vai ser sempre o valor anterior, né? Então 85 não tem aqui, mas tem entre 60 e 90 tem 60. Então vamos escolher 60, né? Se fosse no caso aqui. E aí vou ligar com o nível de significância que se quer, né? Então vamos ver um problema, vamos ver uma aplicação aqui para entender bem, né, esse conceito. A correlação entre duas variáveis x e y é de 78%, considerando uma amostra com 85 dados. Sabendo dessas informações e adotando-se um nível de significância de 5%, é possível afirmar que esta correlação é significante estatisticamente? Bom, vamos lá. Primeira coisa, calcular o t de student, né? Ou seja, usar a fórmula para t0, né? Então a correlação é 78%, portanto 0,78. O n é 85, né, o número de dados, e aí a gente vai colocar na fórmula, vai calcular tudo, a gente vai obter 11,38, tá? Então o t de student calculado, o t0 deu 11,38. Agora nós vamos ver o t tabelado, né? O t de student da tabela, né? Da tabela de distribuição t, né? Se esse valor de t for menor do que esse aqui calculado, então a gente pode dizer que a nossa correlação é significante estatisticamente, né? Ou seja, a chance de ser ao acaso é pequena. Se for, se o tabelado for maior, opa, então aí não dá para usar essa correlação. Então a chance disso ser ao acaso, né, da amostra que a gente pegou é alta, né? Então vamos verificar, né? Então a gente calculou, então o T0 aqui deu 11,38. Vamos ver o da tabela agora. Bom, primeiro, graus de liberdade, né? O N aqui é 85, então grau de liberdade é 83. Ou seja, eu vou verificar o T de student da tabela para o 83 graus de liberdade,
né? Então vamos lá, como eu havia explicado anteriormente, né, 5% de significância, então a gente vai observar lá, né, na coluna do 0,05, que é então lá estão os níveis de significância, né, então ali a gente vai observar 0,05 ali, né, porque é 5% de nível de significância. Bom, e lá no número de graus de liberdade, né, a gente vai observar o 60. Por quê? Porque eu tenho 60 e depois 90. 85, que é o número de graus de liberdade do meu problema, está entre 60 e 90. Então eu vou escolher o menor, que é 60. Não vou escolher 90 ainda, vou escolher 60. Tá? Então vai ser 2,0003, né? Juntando ali, né, o 60, né, com 0,05. Se tivesse aqui 85, eu ia botar 85 com 0,05, mas não tem, né? E aí eu não posso pegar o 90, que é o próximo, né? Eu tenho que pegar o anterior, então 60. Bom, então o T de 83 graus de liberdade é 2,0003, né? Isso da tabela, tá? Aqui não precisa fazer conta, é só saber encontrar, né, direitinho ali na tabela. E aí eu vou comparar, né? Então meu T0 é 11,38, o meu T de 83 graus de liberdade é 2,0003, né? Então, o calculado é maior do que o tabelado. Isso quer dizer que a minha correlação é significante estatisticamente, né? Ou seja, a chance de ser ao acaso é muito pequena. Certo, pessoal? Era isso. Até a próxima.